Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Dia 1, interpretando as Escrituras. Esse é um novo quadro que eu estou trazendo aqui para o canal, no qual vou trazer um texto, estudar o texto, refletir e trazer o real significado daquilo que as Escrituras quer trazer naquele texto específico. No vídeo de hoje, como vocês viram aí, vamos tratar sobre o Salmo de número 1 e vamos destrinchar aqui brevemente alguns pontos cruciais desse Salmo para um melhor entendimento. Com toda certeza, se você é um cristão, um crente, você já deve ter visto várias pregações falando acerca do Salmo de número 1. Aqui eu não quero criar uma mensagem, mas simplesmente tentar extrair o máximo possível daquilo que o texto bíblico está querendo nos dizer. E nesse sentido, vamos começar aqui no verso de número 1, que diz bem-aventurado. E a partir dessa bem-aventurança, é aquele que não faz e faz determinadas coisas. Primeiramente, ele diz o seguinte: que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. É interessante que os estudiosos, falando acerca desse texto, eles têm um nível de divergência, porque alguns acreditam, essas três pessoas hipotéticas que estão sendo apresentadas aqui, elas simplesmente são pessoas distintas. Ou seja, são características distintas de níveis de afastamento da moral de Deus ou da lei de Deus. Então, daria que o ímpio seria uma característica mais baixa, digamos assim, ou seria supérfluo, seria os pecadores e seriam os escarnecedores. Outros já discordam dessa afirmação e dizem que ímpio e pecadores são sinônimos de uma mesma característica de pessoas que têm condutas similares. Já escarnecedores é um pouco diferente. É através dessa perspectiva que eu quero falar com vocês aqui no vídeo de hoje. Por quê? Veja, acredito que na sua vida você tenha pessoas que não creem no mesmo Deus que você acredita, no Deus revelado nas Escrituras, ou pessoas que simplesmente creem em outros deuses, e você percebe que existem pessoas diferentes nesse contexto, ou até mesmo pessoas que são ateus ou agnósticos. Tem aquelas pessoas que são simplesmente não creem na mesma coisa que você crê, que fala os seus argumentos porque não crê aquilo que você crê, mas simplesmente ela diz isso e vida que segue. Mas outras pessoas, elas são militantes e elas gostam de humilhar, desprezar e maldizer aquilo que está escrito. E nesse contexto são os escarnecedores. São esse tipo de pessoas. Quando diz aqui, ó, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Existe uma roda, um exemplo, né? Um exemplo hipotético aqui de um cenário desse. Você está no seu contexto de faculdade ou na escola e você está numa roda de pessoas e vocês estão conversando, começam a fazer chacotas e insinuar todos os maiores níveis de absurdos contra a sua fé. E você está nesse contexto de pessoas que estão fazendo e falando coisas que moralmente, para a ética cristã, é errado. Então, seria esse contexto. Ele continua dizendo no verso 2, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja, ele estabelece um pressuposto daquilo que não se deve fazer para ter e ser bem-aventurado, e agora ele fala aquilo que você deve fazer para ser bem-aventurado, você ter a lei de Deus firmada no seu coração para não pecar contra o Senhor, como diz no Salmo 119, se eu não me engano. E aí, você tem o contexto de entender aquilo que essas escrituras está falando e que, a partir disso, você consegue ser guiado pelo Espírito através do que está escrito para que você possa viver de maneira que agrada melhor ao Senhor. Até porque quando dizem que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, é nesse contexto. Seguindo aqui ele diz, ele é como árvore plantada junto a um corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. Tem dois pontos aqui. O primeiro ponto que está fazendo a característica que essa pessoa que é bem-aventurada, ela é como uma árvore.
e essa árvore, ela está plantada à corrente das águas. Nesse contexto aqui, a gente pode conjecturar que as águas seriam a própria palavra de Deus, a lei, o Deus, aquele que traz vida àquilo que não tem vida, aquele que traz renovo àquilo que está morto. Como lá em Romanos, Paulo vai dizer que todos estão destituídos da glória de Deus. Nesse contexto, estamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. E aí ele diz que dá fruto no tempo certo. Quando você é uma árvore, você sendo uma árvore nessa analogia que se faz a palavra de Deus acerca daquele que é bem-aventurado, eles dá frutos na estação certa, ou seja, ele entendeu o que ele não deve fazer, ele entendeu o que ele deve fazer para que ele seja essa árvore plantada a ribeiros de águas, e você dá fruto no momento certo. Veja, a árvore ela não come o seu próprio fruto, na verdade a árvore ela produz os frutos para os outros comerem. Então, quando você entende o que está sendo dito aqui, você é essa árvore e você dá os frutos para que as pessoas vejam e glorifiquem um Pai que estás nos céus. É quando Jesus vai falar sobre que nós somos sal da terra, né? Luz do mundo, e que a gente não pode ficar num lugar que não possa iluminar. Então, é nesse contexto aqui também. E aí é interessante que ele fecha dizendo aqui, tudo que ele faz será bem sucedido. Nesse contexto não está dizendo de prosperidade material, mas sobre como que ele sendo essa árvore e sendo esse ser bem-aventurado, as pessoas terão os benefícios que a vida dele traz para as outras pessoas. O benefício e esse bem-sucedido é porque ele entendeu quem ele deve ser em Deus, não ser ímpio, não ser pecador, não ser escarnecedor, mas ser um discípulo. E a partir disso, ele entende e vive a vida para Deus. E as pessoas absorvem e vivem os benefícios de uma pessoa posicionada. Ele continua, os ímpios não são assim, são porém como palhas que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu costumo dizer que nas escrituras só existe 8 ou 80. Não existe meio termo. Existe o ímpio, existe o justo. Simultaneamente justo e pecador, como Martim Lutero disse. Nós fomos justificados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ou você segue isso, ou você segue o caminho dos ímpios. Mas não se enganem. Assim como a palavra diz, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O Salmo de número 1, ele finaliza dizendo, o caminho dos ímpios perecerá. As coisas podem parecer bela aos seus próprios olhos, mas no fim conduz à perdição. É isso que diz as Sagradas Escrituras. O homem parece que os seus caminhos são bons, são maravilhosos, mas no final conduz à perdição. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessa exegese improvisada que eu fiz aqui. Quero que você comente aí embaixo o que você acha de tudo isso, que você possa trazer alguma reflexão que você tem nesse texto. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e é isso aí. Valeu, falou!